Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. O tema de hoje vai ser o Minha Casa, Minha Vida. Nós temos aqui para o nosso debate, para discutir esse assunto, o Rodrigo Luna, que é vice-presidente de Habitação Econômica do Secov SP, e aqui do meu lado o Ronaldo Cury, que é vice-presidente de Habitação do Sinduscom SP. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Luiz. E eu lembro que você pode participar da nossa conversa mandando perguntas pelo Facebook, onde o nosso programa está sendo transmitido ao vivo. E eu queria uma avaliação dos dois, começando pelo Ronaldo, por essa situação que nós temos hoje. A gente vê desde o começo do ano muitas reclamações em relação à liberação de recursos do Minha Casa Minha Vida. O que parecia ser inicialmente problema de desestruturação do governo, novo governo, reformulação das áreas, agora traz uma preocupação maior, porque o governo tem falado em corte de recursos para o ano que vem também. Como é que o setor da construção vê essa possibilidade e possíveis implicações? Denise, acho que a gente tem que separar em dois. O faixa 1, ele vive hoje 50 dias de atraso. Tá? A gente não está brigando, pedindo para o governo por mais recursos para novas contratações. A gente espera que o governo tenha os recursos mínimos para garantir os contratos que já foram assinados, né? E primeiro colocar esses pagamentos em dia e depois recursos para honrar que essas obras sejam concluídas. Para a faixa 1,5, 2 e 3, o programa já se mostrou autossustentável. O FGTS consegue financiar tudo, né? A falta dos recursos do OGU não travará o programa. Então, acho que o governo já entendeu isso daí. Agora, a gente tem que lutar pela preservação do FGTS. Acho que esse é um dos principais pontos que a gente tem que ter atenção. Porque aí vem uma outra preocupação que nós vamos falar depois, mas antes eu queria saber do Rodrigo Luna, essa situação específica do Minha Casa Minha Vida, porque além da liberação de recursos para a compra da casa própria, tem um impacto aí importante na própria atividade do setor da construção, não? Sem dúvida nenhuma. Denise, nós estamos vivendo um momento de transformação no país, né? Isso já se iniciou há alguns anos, nós ainda estamos em processo, coisa mais lenta do que nós gostaríamos, mas é uma transformação necessária. Essa transformação passa pelo ajuste de contas, né? Os recursos não são suficientes para todas as atividades prioritárias de uma sociedade, quer seja saúde, quer seja educação, quer seja habitação, quer seja investimento em ciências, enfim. Agora, nós precisamos estabelecer prioridades e tomar muito cuidado com esta transição. Da mesma forma em que saúde e educação são a base de qualquer sociedade, a habitação é o núcleo familiar. Sem habitação, nós já provamos isso nos últimos anos, né, desde o fim do BNH, estávamos conversando aqui um pouquinho antes, as consequências sociais que a falta de crédito imobiliário para baixa renda trouxe para a nação. E nós não podemos nos permitir com que isso aconteça de novo. Então, o orçamento é muito apertado. Nós, como o Ronaldo disse, temos que separar muito bem o que é faixa de mercado do que é o faixa 1. Faixa 1 é um programa com subsídio integral, onde realmente a necessidade de recursos é enorme. As faixas de mercado, que é faixa 1,5, 2 e 3, a partir de R$ 1.700, R$ 1.800 de renda, já se demonstrou ser um programa absolutamente sustentável. Ele tem que ser preservado da melhor forma possível, porque aí tem um grande volume de contratações. Nós temos mais ou menos 2/3 do programa sendo feitos nessas faixas, que são as faixas de mercado, e que retornam de impostos e retorna o investimento feito pelo FGTS, e que, sem dúvida nenhuma, precisa ser preservado. Agora, nós precisamos encontrar uma solução rápida para a substituição da modalidade do faixa 1, porque ali é que está a grande necessidade de habitação do déficit habitacional brasileiro. Bom, estamos falando em orçamento para o ano que vem, na faixa 2 bilhões 710, é insuficiente? Esses 2 bilhões 710, eu acredito que seja suficiente para garantir as obras que já estão contratadas. Tá? Me preocupa se o governo quiser fazer novas contratações. Eu não sei se esse recurso será o suficiente. Porque é um programa que teve muita força nos governos anteriores, e a gente sabe que há uma preocupação nesse de uma revisão geral. Agora, de 2009 a 2018, foram 113 bilhões de reais
né? Mas com repercussão, quando eu perguntava do setor da construção, não é pela atividade das construtoras em si, mas o quanto que isso tem de reflexo da própria atividade econômica, por demanda por materiais, por contratações, a mão de obra desse setor, que não é tão especializada, pelo menos a maior parte, então ajuda muito também na questão do desemprego, né? Com certeza, a gente sabe que o PIB, o Sindusco acompanha, o PIB da construção ele foi 1,9% positivo na última prévia. Ele que puxou o 0,5% do PIB para cima, a gente tem certeza disso. Quando fala na indústria, é a indústria da construção que produziu mais resultados. A indústria da construção que puxou. É óbvio que aí você está também contando que o mercado imobiliário estava praticamente de lado, praticamente inativo, sem atividade, né? E ele retomou. O que estava ativo era o Minha Casa Minha Vida. Se a gente desativar o Minha Casa Minha Vida, putz, preocupa. Ele pode trazer um efeito negativo, puxar o PIB para baixo também. E quando se fala do fundo de garantia, ficam várias preocupações, né? Porque o governo tem alterado as regras, inclusive para resgate dos recursos. Agora nós estamos em plena liberação dos R$500. O trabalhador vai poder optar por retirar anualmente, ele abre mão daquela retirada integral no caso de demissão sem justa causa, mas as pessoas podem querer ter acesso a esse dinheiro, né? Porque durante muito tempo se falou que o fundo de garantia ele roubava dinheiro do trabalhador por causa da baixa correção, né? Pois é o cachorro abanando o rabo, né, Denise? Na verdade, o erro não é a remuneração do FGTS, o erro é uma taxa de juros escrachante por anos e anos e décadas. E o rendimento está até melhor agora, que muita gente deixa passar sem observar, porque eles estão distribuindo o recurso, o que eles conseguem de resultado com a aplicação do dinheiro do fundo. Isso então está ganhando até de outras aplicações, as pessoas não estão notando isso, até para resgatar os R$500. Sem dúvida nenhuma. Talvez não valha a pena, né? E olha, nós não podemos dizer que esses recursos retornam para a sociedade, talvez da melhor forma possível, que é provendo habitação, que é o núcleo da base de qualquer família, né? Você estava falando um pouquinho sobre o impacto disso no modelo econômico. Só este ano, a construção civil, a área de habitação, gerou 97 mil novos postos de trabalho. Só este ano não, desculpe, de janeiro a agosto. Daí mostra a importância de toda esta cadeia para a sociedade brasileira. Agora, o setor pensa em alguma alternativa de financiamento, porque a gente vê bancos privados tentando entrar no financiamento de uma outra forma do Minha Casa Minha Vida. Seria viável num ambiente de juros mais baixos? A gente espera que sim. Acho que há anos o Sinduscom, o Secov e as outras entidades de classe se reúnem e tentam propor alguma coisa junto com o pessoal da BCIP também. Ainda não tem nenhuma linha concreta, né, Rodrigo? Mas a gente saiu agora, a Caixa anunciou a linha nova do IPCA, mas que a gente acha que vai atender um pedaço dessa população, não a de mais baixa renda ainda não, infelizmente ainda não. Porque eles até não deixam comprometer tanto a renda, porque tem um risco implícito, né? Claro, a gente está num ambiente aí de inflação muito baixa. Para o ecossistema do financiamento imobiliário, essa nova linha é importante, né? Ela é mais uma frente. Mas Denise, Ronaldo e amigos, daí mostra a importância da necessidade da gente continuar avançando nas reformas estruturais, né? Todos mencionam que existe um risco implícito na linha do IPCA por conta do medo do retorno da inflação. Mas à medida em que a gente avança toda a reestruturação da máquina estatal, você limita muito o risco de lá na frente termos a necessidade de voltar à inflação por conta do desequilíbrio fiscal, né, que é um dos instrumentos, né, que é uma das questões que faz a inflação acontecer, né. Então nós precisamos continuar com a reforma estrutural para diminuir a necessidade do Estado, tanto no que diz respeito a recursos, quanto no que diz respeito à inflação. E aí sim, projetando para frente 5, 10, 15, 20 anos de taxa de juros baixas, esses papéis em IPCA podem ser fantásticos. Podem ser, não, serão fantásticos. Porque você cria o mercado secundário. À medida que você cria o mercado secundário, você cria dinheiro ilimitado, né? E este realmente é a grande estruturação que pode fazer muito sentido. Eu coloco a inflação, ela
às vezes é influenciada por fatores atípicos. O dólar hoje não está tendo transmissão, mas ele pode ter em situações normais, quando você não tem uma fraqueza de atividade segurando preços. E nós já tivemos momentos, por exemplo, de crise mais séria de mercado de trabalho, em que não havia reajuste salarial. Então, mesmo que a inflação esteja baixa, a prestação vai correr acima do salário. Então, sempre tem um risco e aí por isso eles estão sendo mais cautelosos nessa questão de comprometimento de renda. É claro que vale muito, mas é preciso lidar com a situação atual. E o governo mantendo esse corte para o ano que vem, qual seria a estratégia para tentar driblar isso daí? Porque o setor da construção também, para garantir mais dinamismo, vai ter que seguir com Minha Casa Minha Vida, não? Denise, acho que a boa notícia, que pelo menos a gente já ouviu isso de alguns atores aí, do ministro Gustavo Canuto, que aliás vai estar aqui conosco no Secovi Sinduscon. Na próxima segunda-feira ele é nosso convidado da primeira reunião em conjunto das duas vice-presidências. Ele vem nos prestigiar, acho que ele vai trazer esclarecimentos aí para nós. Já ouvimos da boca dele, já ouvimos da boca do presidente da Caixa, que é o Pedro Guimarães, do Carlos Alexandre da Costa, que a Casa Civil assumiu o comando do programa Minha Casa Minha Vida. E lá eles estão discutindo todo o ecossistema do programa, seja em relação ao futuro do FGTS, tá? Como remunerar mais. Eles dizem o seguinte, que eles estão abrindo algumas torneiras, estão fechando outras, e que no final do dia vai sobrar mais recursos para o FGTS, e que esses recursos serão usados para habitação. Tá? Em relação às mudanças no programa, eles estão discutindo entre eles. O cronograma deles é o seguinte, eles discutem em outubro, eles apresentam para nós, para o setor, em novembro, a gente critica, eles apresentam para o governo e deve ser anunciado em dezembro. É isso que a gente espera, né? Infelizmente, a gente ouviu isso deles, na sequência começa a sair, pipocar notícias em jornal que trazem uma insegurança tremenda para nós. A última foi a de ontem, que agora o programa, o morador vai ganhar um voucher. Já pensaram em aluguel? Já pensaram em várias alternativas para tentar reformular de alguma forma. Mas a boa notícia, né? A Casa Civil ela é dividida em dois. Né? O Onyx Lorenzoni, que cuida da relação com o Congresso, e o General Ramos, que cuida da relação com o Executivo. E a gente sabe que há umas 3, 4 semanas, esses atores que eu falei, então, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento Regional e Caixa Econômica Federal, têm se reunido na Casa Civil para alinhar as ideias e assim a gente espera que eles consigam concluir alguma coisa e anunciar em breve. Né? É que eles estão com o cobertor curto, né? Exato. O governo Lula estava colocando, ter essa falta de recursos, déficit imenso das contas públicas, teto de gasto a ser cumprido, uma série de obrigatoriedades que eles tentam até mudar, né? Desvincular algumas despesas, ter maior margem de manobra, e a economia, junto a tudo isso, a economia crescendo pouco. Então, pode haver um alívio geral se o governo conseguir implementar essas mudanças. Né? Só, desculpa, Rodrigo, mais uma vez, a gente tem que provar, tem que tentar sensibilizar o governo de que esse investimento é necessário, vale a pena. Até para o crescimento, né? Ele ganha, crescimento o país ganha, todos ganham, entendeu? Então, acho que é essa mensagem que a gente tem que tentar transmitir para o governo, que esse investimento vale a pena. Mas essa fase aí de faltando dinheiro, né? O Rodrigo Luna dele sabe bem disso daí. O setor que tiver mais força de negociação vai conseguir mais, porque está todo mundo lá pedindo, né? Pois é, isso é muito ruim, muito preocupante. Exatamente, a educação sofreu muito também, né? Não tem a menor dúvida. Existem algumas prioridades que precisam ser intocáveis, né? E, de novo, nós já sentimos na pele, a sociedade vê isso aos olhos quando passei pelas grandes cidades, a questão das favelas, das ocupações de áreas de mananciais, das áreas de risco, esgoto sendo jogado. Uma carência habitacional absurda. Pois é, a subhabitação é um negócio que nós não podemos deixar a sociedade permitir com que isso retorne. E, sem dúvida nenhuma, a habitação de interesse social, ele tem que ser prioritário na formatação de um governo. Não tem a menor dúvida. E a de mercado popular também, né, Rodrigo? A gente fala da habitação de interesse social, mas a habitação de mercado popular também é muito importante, que é a faixa 2 e 3 do programa. E que tem entregue um resultado fantástico. Fantástico. Retorno é positivo para o país. Agora, a faixa 3, ela teria o suporte financeiro dos bancos? Seria suficiente do ponto de vista financeiro, da necessidade do consumidor, do comprador? A faixa 3, eu enxergo que com essa queda dos juros, tá, nos últimos 2 meses aí principalmente, ela se faz menos necessária.
O cliente da faixa 3, com a faixa de juros atual, ele já consegue comprar o mesmo imóvel que ele compraria. Não seria o Minha Casa Minha Vida. Não seria Não, a Minha Casa. na verdade, você pode usar a estrutura Minha Casa Minha Vida, mas usando o funding, por exemplo, do do SBPE, ou, por exemplo, usando o funding em IPCA. Quando você começa a falar de 7,7, 7,5, isso já se enquadra dentro da capacidade de renda de uma pessoa que... Da faixa 3. Da faixa 3. Porque houve uma queda importante dos juros. Vocês estão nessa fase, inclusive a Caixa agora acompanhando, ela ficou acima durante um certo período, até por ajustes internos, mas também está junto agora, né? Perfeito. Agora, temos uma pergunta aqui que não é relacionada diretamente à Minha Casa Minha Vida, mas o Ronaldo perguntando, dizendo, aliás, um comentário, tem de liberar IPCA para terreno mais construção. Ficou bom com essa alteração, o valor da parcela está mais atrativo. O que vocês pensam a respeito disso? Não é exatamente a questão, é liberar IPCA para terreno mais construção. O programa prevê, através da FGTS, que se financie terreno mais construção. Né? O IPCA ainda não. Mas o IPCA é um instrumento novo, né? O IPCA está sendo testado. Nós ainda temos que passar e ter um pouquinho de paciência para ele se consolidar, né? Mas o programa já prevê isso quando se usa o FGTS. Acho que a tese do IPCA, ela se fecha quando eles conseguirem securitizar o mercado secundário. O mercado secundário, né? A primeira tranche. A partir desse momento, eles vão ficar mais corajosos e vão aumentar, ampliar por enquanto eles estão testando até mercado consumidor, qualquer adesão disso daí, né? Mas a tese se comprova quando eles securitizarem. E aí, eu acho que eles ganham mais, essa linha deve ganhar mais recursos e deve começar a financiar, inclusive, terreno. Agora, fica uma expectativa muito grande quanto poderá acontecer em 2020, que a gente ainda vai estar em uma fase de transição da economia, em que o governo vai tentar implementar todas essas mudanças na área de gestão do orçamento. Então, ele quer mudanças não no teto de gastos, mas nas despesas obrigatórias. Reforma administrativa para liberar mais dinheiro também, poder viabilizar aí alguns cortes. Agora, 2020 pode ser um ano ainda de transição num outro sentido diferente deste ano, né? Não tem a menor dúvida, né? O Ronaldo estava aqui dizendo, nós ainda vamos esperar qual será o novo programa agora em dezembro para 2020. Né? Então, existe ainda realmente uma insegurança muito grande das empresas em relação de como vão operar a partir de 2020. Mas o Ronaldo estava dizendo que o governo precisa perceber a importância da habitação social. Meu Deus do céu, não é possível a gente discutir nos dias de hoje a percepção da importância de se produzir habitação de interesse social e econômico no Brasil. E acho que vale a pena reforçar também que a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, ela depende sim de recursos da União. A faixa 2 e 3, não. Ela não depende desses recursos da União. E nós não estamos pedindo financiamento barato para nós, construtoras. Acho que o governo tem que entender isso. A gente está pedindo uma linha de crédito para o trabalhador. Para o trabalhador conseguir comprar o seu imóvel. Essa ajuda não é para nós. É para o trabalhador conseguir. Se ele tiver crédito, ele consegue. A parcela cabe no bolso dele. É simples assim. Isso resolve várias questões, ajuda a resolver, né? Agora, um ponto que a gente tem que abordar, Denise, é a blindagem do FGTS, né? A gente sabe do trabalho que que vem sendo feito pela equipe econômica, e pelo executivo, mas o Congresso a gente não consegue segurar muito, né? Tem quantos projetos de lei? Tem mais de 200 para utilizar os recursos. Para utilizar os recursos do FGTS. E se isso acontecer... E o FGTS também pode sofrer influência da informalidade maior da contratação, não é? Da mesma forma que a Previdência está perdendo, se você tem menos emprego formal, você tem menos contribuição. Com certeza. E aí é menos dinheiro para abastecer. Agora, o setor da construção, ele conta com um reforço aí nessa discussão dos estados e municípios, porque há interesse dos governadores e também dos prefeitos em manter esses programas. Tem uma participação deles nisso, né? Sim, principalmente na faixa 1, né? Que é onde tem uma mola política muito grande. Qual político não quer entregar um conjunto de 500, 1.000, 2.000 casas, né? Então, e atender a sua demanda. Então, existe sim uma pressão política para que o faixa 1, no modelo que ele é hoje, continue, né? Mas não tem sensibilizado tanto. Agora, São Paulo tem
estratégia mais específica para compensar, no caso de haver algum problema com Minha Casa, no que se refere ao subsídio federal? Não, olha só. Todo o programa está absolutamente baseado no subsídio federal. Sem ele, nenhum programa vai ficar de pé. O que existe é complementaridade, né? Nós temos aí, agora o governador João Dória, com o secretário de Habitação, Flávio Ammer, acabaram de lançar um programa Nossa Casa, aqui para o estado de São Paulo, que é um programa absolutamente inovador, em que nós estamos depositando uma esperança muito grande que ele produza efeitos enormes em termos de produção, em que ele basicamente convida a iniciativa privada a investir mais capital para a produção de habitação de interesse social. Existe uma complementaridade de recursos do Estado para suportar, em conjunto com o Minha Casa Minha Vida, o programa federal, e aí sim poder dar condições de produzir muito mais habitação aqui no estado de São Paulo. Bom, nós temos mais perguntas. O Fábio Mendes quer saber o que vocês acham. Teremos funding para o Caixa 2 no ano que vem? Faixa 2 no ano que vem? Espero que sim. Não consigo garantir, né? Olha, a boa notícia é que assim, o FGTS ele tem um orçamento plurianual, né? E o orçamento do ano que vem ele se repete do FGTS. Então, mesmo que não tenha nada de aporte do AGU, o programa tem lá o seu recurso e o seu subsídio para rodar normalmente o ano que vem. Denise, é importante a gente dizer uma coisa, né, quando a gente fala do ano que vem. O mercado está muito bom. Tudo que a gente coloca, não só nós, as empresas que trabalham no programa Minha Casa Minha Vida, tudo que eles oferecem ao mercado está tendo uma aceitação muito boa, né? Falando de faixa 1,5, 2 e 3. A gente só quer logo uma definição de como serão essas alterações, se é que vão ter algum tipo de alteração para essas faixas, porque o recurso inclusive já está dado. Se vier recurso adicional da União, é bem-vindo. Se não vier, o programa vai produzir o mesmo número de unidades que ele produziu, contratou esse ano, né? Eu enxergo assim. Agora, tem um problema relacionado a atrasos também, porque isso atrapalha muito o cronograma de entrega, de construção. Só faixão. Olha, o resto da liberação é meio automático. Poucos problemas do Minha Casa Minha Vida. São poucos. Se você dimensionar, nós já produzimos, já contratamos mais de 5 milhões e meio de unidades, estamos indo para 6 milhões de unidades anos. Vamos lembrar, o BNH, em 22 anos, produziu 4,5. Em 10 anos, nós estamos chegando a 6. Os poucos problemas que existiram são no faixa 1 e concentrados. A grande maioria esmagadora do programa é absolutamente fantástica e de sucesso. Mas é isso, né? Quer dizer, nós precisamos continuar olhando para frente. O faixa 2 hoje, em construção, nós temos mais ou menos 300 mil unidades. E como o Ronaldo falou, e eu iria mencionar aqui, o orçamento do Fundo de Garantias está aprovado. Né? Como o faixa 2 e o faixa 3 praticamente não precisam de recursos da OGU, ou não precisam de recursos da OGU, não tem por que, com o orçamento do FGTS definido, mudar a programação para 2020. O colega que fez a pergunta, só uma informação para ele, só na cidade de São Paulo, nos últimos 12 meses, segundo a pesquisa do Secov aqui, foram lançadas mais de 20 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Foram 50 mil unidades ao todo, 20 mil só dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Com certeza isso é faixa 2 e 3. Tá tendo uma aceitação, o mercado o consumidor, ele, graças a Deus, está voltando a ter emprego, né, Rodrigo? E a parcela voltou a caber no bolso, então está tendo uma procura muito grande. É um movimento que chama um pouco a atenção, porque a gente vê no consumo geral, pela média, que há uma cautela maior do consumidor. Não é? A gente não vê nenhuma explosão, né, em datas e tal. Confiança. Mas em relação ao crédito imobiliário aumentou. Né? Então, talvez sejam aquelas compras mais planejadas, que a pessoa sabe que tem que canalizar mais recursos para ter a casa própria. Então, a gente vê, é uma coisa que chama até atenção. Porque se você está numa situação meio ruim em geral, aí as pessoas estão assumindo um financiamento de longo prazo com valor maior. Outro dado importante é que mesmo nos períodos de crise, a inadimplência da Caixa para a faixa 2 e 3 foi muito baixa. Casa própria, né? Casa própria, não estourou. É o sonho, né? É o sonho. Entendeu? É só quando não tem jeito mesmo. Ela não passou de 2%. Então, o sistema funciona, ele já foi testado. E o crédito, né? Nos momentos ruins. O crédito, Ronaldo e Denise e amigos, é muito bem dado.
né? Os agentes operadores, né? A Caixa Econômica Federal tem um rigor na análise de crédito muito grande. Muito grande. E muitas vezes até a gente acha que até passando do ponto, né? Mas enfim, para efeitos de inadimplência e da sustentabilidade econômica do programa é muito bom. Bom, aqui tem até o Ronaldo mandando o recado aqui pelo Facebook para o Fernando, dizendo para ele entrar em contato com um correspondente de confiança, que os imóveis que ele faz os processos vai agilizar com certeza. Aconteceram alguns atrasos, mas hoje já está normalizado e com recursos disponíveis. Então é isso. Conversa aqui entre os nossos internautas que estão acompanhando, mas tem uma outra questão que foge um pouco dessa questão de liberação de recursos, que é mais em relação à burocracia. O Fernando Casella pergunta que tem que melhorar, aliás, a outra resposta está se referindo a isso, tem que melhorar a questão burocrática na Caixa para aprovações e liberações de contratos. Ele diz que constrói o financiamento próprio, casas na faixa de 150 mil, para o comprador buscar financiamento do Minha Casa Minha Vida, através dos agentes da Caixa. Falta organização, clareza, desburocratizar e facilitar. Ele disse que tem processo parado há 90 dias, com toda a documentação de acordo e vistoria aprovada, porém não libera o contrato. Aí foi aí que veio esse outro recado para ele. Tem essa burocracia toda mesmo? Concordo com o Fernando, só que o Fernando também tem que concordar que há 10 anos atrás, quando começou o programa, era muito maior essa burocracia. Através da CEBIC e da Abrainc foram criados grupos de trabalho operacionais. Então, na quinta-feira da semana passada, teve uma reunião em Brasília, que é a famosa reunião com os bancos. A CEBIC recebe no período da manhã o Banco do Brasil e no período da tarde a Caixa Econômica Federal, que é justamente para que os Sinduscons, Secovs e ADEMES do Brasil inteiro levem as suas demandas, tá, do que não está funcionando, para eles tentarem melhorar seus processos. Isso existe desde a criação do programa. Tá? E concordo com ele, é burocrático, dá para modernizar, tem que melhorar, mas já melhorou muito. Já melhorou, já avançamos muito, né, Rodrigo? E o volume que a Caixa Econômica contrata é colossal. Nós estamos falando de quase 70% de todo o crédito imobiliário brasileiro. Né? Então, realmente, eles operam muito bem. É bem verdade que eles também estão passando por uma transformação, né? Assim como todos os grandes agentes estatais. E essa transformação é para melhor. Mas, realmente, nós temos que lutar muito para melhorar. Todos nós sofremos no dia a dia com essa burocracia exagerada. E a demora, né? Porque aí você tem a interrupção do processo todo quando entra o comprador e fica aquela preocupação, olha, vai ter liberação, não vai ter liberação, é uma coisa muito complicada, mas eu lembro quando houve mexidas aí no fundo de garantia, teve momentos em que a Caixa não estava liberando o financiamento normal, que é com recursos mesmo, da Caixa o financiamento já estava pronto para ser liberado e não era liberado. A pessoa não conseguia assumir. Isso aconteceu no ano passado, principalmente. Aliás, por falar em Caixa, Ronaldo, desculpe, nós vamos ter agora no próximo final de semana aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, o Salão do Imóvel, né? O primeiro Salão do Imóvel promovido pelas 3 entidades, Secov, Abrainc e Sinduscon, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Com o apoio da Caixa. Com o apoio, né? Com o apoio da Caixa Econômica Federal. E lá, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade para o consumidor adquirir o seu imóvel a condições especiais, de uma forma bastante organizada e muito cômoda. Muito bem explicado. Em relação a essa questão, você ainda está dizendo que há 10 anos era só papel o processo, hoje está tudo digitalizado e rápido. Ele falou que o normativo sempre muda, mas o correspondente tem que estar atualizado, que tem esse outro problema também. Sem dúvida. Só voltando num ponto, alguém reclamou aí que o ano passado o programa travou, a faixa 2 e 3 travou por falta de recurso. É verdade. Tá? Existia lá um erro na formatação do faixa 1,5. O faixa 1,5 ele consumia mais subsídio do que tinha no orçamento do ano. A gente logo percebeu isso daí, pediu para o governo alterar, o governo alterou. Então ele endureceu um pouco a regra do faixa 1,5 para que isso não voltasse mais a acontecer. Esse ano a gente passou ileso por isso daí. Acho que a correção foi feita. O importante, Denise, é falar para todo mundo que existe uma governança no governo, tá? Antes, quem participava da gestão do programa era a Casa Civil, Planejamento, Fazenda e Ministério das Cidades. Hoje,
com a junção dos ministérios, é Casa Civil, Ministério da Economia e Ministério do Desenvolvimento Regional. Como operadores, Caixa e Banco do Brasil, e como quem põe a mão na massa, a Brainc e Cebic. E nós, Secov, Sinduscom, a gente se reporta a Cebic, leva nossas contribuições para a Cebic e a Cebic nos representa lá. E a gente sempre leva nossos pontos, nossas sugestões. O que acontece, isso sempre funcionou muito bem, acho que o sucesso, o Rodrigo falou no começo que já contratou mais de 6 milhões de unidades, só saíram essas 6 milhões de contratações por causa dessa governança. Tá? Dessa governança saíram alguns grupos de trabalho, né? Aquele grupo de trabalho que eu falei com a Caixa, que é mensal lá na Cebic, que traz melhorias para o processo, né? A única coisa que a gente critica o novo governo é que, poxa, eles demoraram para se reunir, primeira crítica. A segunda crítica é que, o Ministério da Economia, hora solta uma coisa, o Ministério do Desenvolvimento Regional, hora solta outra, e isso traz muita insegurança para nós. Falta uma coordenação única, não é? Porque nós tivemos ministérios extintos, várias secretarias surgindo, e algumas têm tarefas divididas. Mas que eu estou animado. Eu acho que a Casa Civil comprou e agora vai. Agora tem dois cuidados numa fase de transição como agora, em que o próprio governo está se reorganizando ainda, de um lado garantir o fluxo normal, a aprovação de processos, manutenção dos recursos necessários, de outro evitar que algumas propostas acabem vingando e propostas que possam ser negativas para o setor, porque a gente tem visto, já falamos do Fundo de Garantia, e são 1000 ideias surgindo em relação à forma de financiamento, utilização dos recursos, e no Minha Casa Minha Vida a gente também já viu várias propostas, né? Tomara que agora... Teve um momento que eles falaram quase como certo que seria aquela opção do aluguel, né? E depois deixaram de lado. Eu acho que... Então surgem muitas ideias assim e é preciso ficar atento. A gente acha algumas coisas, né? Algumas interpretações nossas aqui. Então a minha interpretação para o aluguel social é que ele vai ser uma forma de substituir o faixa 1. Eu não acredito que vai interferir no faixa 1,5, 2 e 3. Tá? Assim, o faixa 1 ele deve continuar existindo num volume menor, e eles criaram uma outra alternativa que é através do aluguel social para as famílias que não conseguem ou que não precisam ganhar o imóvel que tem condições de alugar. Perfeito. E o Reginaldo Nunes, que essa faixa 1,5 existe alguma definição para essa linha? Continuará ou há tendência de não haver recursos? Sim, em princípio continuará com os próprios recursos do FGTS. Tá? O recurso. Agora, a gente não sabe o volume. Quantas unidades? Para esse ano, a meta eram 40 mil unidades. A gente não sabe qual será a meta do ano que vem para a faixa 1,5. Depende do orçamento. Porque tem o limite para expansão, né? Porque houve um crescimento já muito grande, uma recuperação importante, agora chega uma hora que vai esbarrar na falta de recursos. Sem dúvida. E a faixa 1,5 das faixas de mercado é que mais consome subsídio do governo federal. E nós ou do FGTS, no caso, sim, né? Sim, ou do FGTS, se não tiver o do governo federal, e fato. consome do FGTS. Agora, em relação a alimentos, mais alguma orientação, que a gente pensa que é uma grande preocupação em relação à forma, né, como é encaminhado o processo e a questão de recursos. Para quem está se preparando, planejando já estrategicamente 2020. O primeiro conselho que a gente deve dar agora para os empresários do setor é ter muita cautela em avançar com um produto quando se estiver com a documentação absolutamente em ordem com o agente operador Caixa ou Banco do Brasil. Enquanto você não estiver com a documentação absolutamente em ordem, tem que ter paciência para suportar e vencer todas as burocracias do processo. O conselho que a gente dá para os associados lá no Sinduscom é que, deixem o seu caixa com uma folga. Não trabalhe com o caixa apertado. Se você for trabalhar com caixa apertado, não participe do Minha Casa Minha Vida, né, Rodrigo? Porque tem um pouco de incerteza aí que pode, principalmente para o pequeno, né? Que pode mudar alguma regra, pode demorar alguma contratação e pode prejudicar. E a gente, por exemplo, começo de ano, que o governo às vezes trabalha com contingenciamento, até ele tomar pé da situação, olha, a economia vai crescer, quanto que vai crescer, como é que estão outros gastos, podem aparecer gastos extraordinários. Começo de ano é sempre muito complicado, né? Agora, Denise, é sempre bom falar, né? Há um ano atrás, eu e o Rodrigo, a gente brincava aqui que a gente estava muito mais inseguro do que a gente estava hoje. A gente não sabia quem ia ganhar as eleições, se o programa iria continuar ou não, se o FGTS iria continuar existindo ou não. Tá?
Hoje a gente tem a certeza, o FGTS continuará existindo. O programa continuará existindo. Ele sofrerá algumas pequenas mudanças? Sim. A grande mudança que a gente acredita, a nossa interpretação, é na faixa 1. Eu queria até ouvir o Rodrigo, mas eu acho que é isso, né? Não, e o faixa 1, a gente defende essa tese há muitos anos, realmente precisava passar por uma reestruturação. O consumo de subsídio é muito grande, porque são rendas muito baixas que realmente precisam de um suporte muito grande. Mas nós já vimos vivendo aí uma questão de um déficit fiscal gigante, né, de todas as consequências que trouxe para a sociedade brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, o faixa 1 precisava passar por essa reestruturação. Reestruturação essa que está demorando para acontecer, né? Como a gente vem dizendo aqui, nós estamos forçando com que essa proposta do governo nos seja apresentada, para que a gente possa fazer as nossas interpretações, possa fazer os nossos ajustes e comentários e possa lançar isso o mais rápido possível, porque é ali que está o grande déficit habitacional brasileiro. Mas tem alguma forma de reduzir o subsídio, de você conseguir outro tipo de suporte financeiro? Tem vários formatos, a alocação social é um deles, por exemplo. Pode ser uma alternativa. Nós fizemos uma proposta aqui para a Prefeitura de São Paulo, para o município, para a Câmara dos Vereadores, justamente com base na alocação social, onde o coeficiente de aproveitamento de determinada área receberia um incremento de construção naquele projeto, só que este incremento necessariamente era só para alocação social, onde obrigatoriamente a empresa operadora precisaria trabalhar com alocação social por 15 ou 20 anos e lá no final de 15 e 20 anos teria a opção de vender ou continuar alugando, enfim. Existem vários formatos, né? Como o Ronaldo disse, nós não vamos encontrar uma solução única que resolve todas as questões, mas uma série delas em conjunto, ideias essas que possam trazer novo capital, principalmente da iniciativa privada, pode avançar bastante no sentido de... Mas principalmente quando a gente fala de faixa 1, aí sim, ainda existe uma dependência muito grande do governo federal, né? Vamos lembrar que o cliente da faixa 1, ele não consegue financiar um imóvel. Está fora do mercado tradicional. Está fora do mercado, entendeu? E ele hoje aí, eu vou falar que é aproximadamente 90% do déficit brasileiro. De 7,7 milhões de moradias, 90% é formado por essas famílias. Então, não foi criada uma maneira. Agora, a gente também sabe que essas pessoas, muitas delas, pagam algum aluguel. Então, se eles pagam algum aluguel para morar mal, por que eles não conseguem pagar um aluguel para morar bem, numa moradia digna, com esgoto tratado, com água tratada, com tudo que tem de bom. Temos uma outra questão do Evandro Joanini. As aprovações de contratos estão restritas para renda abaixo de 4 mil em função do subsídio. É isso? Como? Desculpa, não Ele entendi. falou que as aprovações de contratos estão restritas para renda abaixo de 4 mil em função do subsídio. Seria faixa 1? Não, isso não tem a ver com faixa 1. No faixa 1,5 existe uma restrição na forma de contratação pelo tamanho do projeto, quantidade de unidades contratadas por cada projeto. Mas o resto, faixa 2 e 3, não existe nenhuma restrição. Também não entendo disso, não. Pepe, nós vamos deixar por aqui mais alguma observação em relação a tudo que nós discutimos? É sempre reforçar a importância de nós combatermos o déficit habitacional brasileiro para a construção de uma nação com mais educação, com mais saúde e minimamente organizada em termos de urbanismo. Não podemos esquecer disso, isso é prioritário. Condição de vida, né? Isso é prioritário, assim como saúde, assim como educação. Eu gostaria de passar o recado que, apesar dessas incertezas sobre a continuidade do programa, do FGTS, eu volto a falar, hoje eu estou muito mais seguro do que eu estava um ano atrás como empresário. Que passar isso para os colegas também, entendeu? A chance do programa continuar, principalmente faixa 1,5, 2 e 3, é muito grande. E do FGTS continuar existindo também, porque o plurianual já foi dado, o orçamento dos próximos 4 anos já está dado, gente.
pode ser que o programa seja um pouco menor, ele não vai fazer lá 450 mil unidades ano, ele vai fazer 400 mil unidades ano, mas ele vai continuar existindo. Essa é a minha interpretação. Queria passar um pouco isso para o empresário que está do outro lado, tentando planejar a sua empresa, né, Rodrigo? Certo. E vamos fechando por aqui o nosso Secov SP Debate, que contou com a participação do Rodrigo Luna, que é vice-presidente de Habitação Econômica do Secov São Paulo, e o Ronaldo Cury, que é vice-presidente de Habitação do Sinduscon São Paulo. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do programa e também programas anteriores ficam disponíveis tanto no Facebook do Secov SP como no canal do YouTube. Um ótimo dia a todos.